Olá, me chamo Marcos Reis e sou aluno da disciplina Construções Sustentáveis ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFOP. Nessa videopalestra, iremos conversar sobre duas certificações internacionais de sustentabilidade da construção, as quais são BREEAM e CASB. Apresentando a vocês a estrutura da nossa videopalestra, iremos iniciar com uma breve introdução, abordando os comportamentos de nossa sociedade, fatos históricos e circunstâncias que levaram ao desenvolvimento das certificações de sustentabilidade da construção. Em seguida, abordaremos os principais aspectos metodológicos de ambas as certificações, que são temas de nossa conversa, sendo que em primeiro abordaremos a BREEAM e em segundo a CASB. Em sequência, para concluir, serão realizadas algumas considerações e comparações entre aspectos inerentes a ambos os processos de certificação. As revoluções industriais que se deram a partir do século XVIII até os dias atuais foram inegavelmente cenários de avanços relevantes para a humanidade. Sabe-se que o desenvolvimento das técnicas produtivas mecanizadas, em substituição aos trabalhos artesanais, fez disparar a produtividade em todos os setores econômicos, mudando de forma irreversível a relação do homem com a natureza. Dessa forma, as sociedades humanas, antes predominantemente agrícolas, passaram gradativamente a aglomerar-se nas proximidades das zonas industriais, em busca de diminuir seu deslocamento diário. Na imagem apresentada, vocês podem ver edifícios residenciais construídos junto a um parque industrial, no que seria a ilustração do que foi a dinâmica de ocupação das cidades, que perdurou por um bom tempo. Os empregos nas indústrias atraíam os trabalhadores do campo, que, em busca de um trabalho menos pesado, foram deixando sua vida agrícola e se mudando para as cidades, o que passou a causar um rápido inchaço das cidades. Mas se as pessoas que ali moravam já não mais produziam para o seu próprio uso e sobrevivência, elas passaram a ter que comprar praticamente tudo o que precisavam. Isso então gerou uma explosão no consumo, que por sua vez impulsionou novos empregos na indústria, criando assim um ciclo vicioso. O crescimento vertiginoso da população que o mundo tem experimentado a partir do século XVIII vem promovendo desde então um ritmo desenfreado de desmatamento, mineração, consumo de água e a poluição dos ecossistemas. Apesar disso, foi apenas na segunda metade do século XX, após terem sido detectados altos níveis de poluição e seus consequentes prejuízos à saúde humana, especialmente nos países desenvolvidos, que acelerou-se a criação de normas de proteção ambiental e de incentivo a pesquisas relacionadas à mitigação dos impactos ambientais. Grande parte das medidas tinha um foco nos impactos gerados pela construção civil. Foi aí que, em 1997, a Comissão Europeia envia um comunicado denominado a competitividade da indústria da construção ao Parlamento Europeu, determinando a disseminação de selos para a classificação dos produtos mais ecologicamente amigáveis. Isso foi um grande impulso para a criação e ou ampliação das certificações de sustentabilidade da construção. Alguns dos mais importantes sistemas de certificação de sustentabilidade da construção que foram criados a partir da década de 90 são o BREEAM, criado na Inglaterra no ano de 1990, o LEED, criado nos Estados Unidos no ano de 1998, o Green Globes, idealizado no Canadá no ano de 2000, o CASB, idealizado no Japão no ano de 2002, o Green Star, na Austrália em 2003 e o SB2 no Canadá em 2007. No entanto, a nossa videopalestra irá concentrar-se na análise do BREEAM
e do CASB. O BREEAM, sigla para a expressão inglesa Building Research Establishment Environmental Assessment Method, é um método de avaliação de sustentabilidade da construção. Foi criado pelo Instituto de Pesquisas britânico BRE, Building Research Establishment, fundado na década de 1920, que teve sua criação atrelada à necessidade de que o governo do Reino Unido apresentava em incentivar pesquisas para o desenvolvimento de novos materiais e técnicas construtivas. Tais técnicas e materiais seriam utilizados em grandes projetos habitacionais após a destruição ocorrida na Primeira Guerra Mundial. O método BREEAM só viria a ser lançado na década de 90, inicialmente focado apenas em questões ambientais, mas desde sua criação, vem ao longo dos anos incorporando os aspectos econômicos e sociais da sustentabilidade em suas avaliações. O sistema avalia a performance sustentável de edificações, comunidades e projetos de infraestrutura, através de critérios inseridos em 10 principais categorias. São elas: energia, saúde e bem-estar, inovação, uso da terra, materiais, gestão, poluição, transporte, resíduos e uso da água. O BREEAM tem sido, desde sua criação, uma grande influência para o desenvolvimento de vários outros sistemas principais de certificação da sustentabilidade da construção, que pode ser explicado não somente pelo fato dele ter sido um pioneiro, mas também por ser facilmente adaptável para a realidade de outros países, o que ajudaria então a explicar os impressionantes números de mais de 590 mil edificações já certificadas ao redor de 89 países, inclusive no Brasil. A certificação britânica atualmente divide-se em 6 esquemas de avaliação de ativos ou construções. Em primeiro lugar, temos a BREEAM Communities, ou BREEAM Comunidades, que avalia planos de larga escala para o desenvolvimento de comunidades, como bairros novos, vilas, centros de cidades, conjuntos habitacionais, etc. O BREEAM Infrastructure, ou BREEAM Infraestrutura, avalia projetos e construções de infraestrutura de domínio público, ou seja, ativos de domínio público pertencentes ao inventário de obras dos governos, como pontes, viadutos, rodovias, ferrovias e hidrelétricas. Já o BREEAM New Construction, ou BREEAM Novas Construções, avalia projetos e construções de moradias e edifícios comerciais novos, como residências uni- e multifamiliares, prédios de escritórios, indústrias, shoppings e outros. O esquema BREEAM in Use, ou BREEAM em uso, avalia edificações comerciais já em funcionamento, como escolas privadas, galerias comerciais, hotéis, restaurantes, farmácias, casas de shows e edificações desta natureza. O BREEAM Refurbishment and Fit Out, ou BREEAM Reforma e Readaptação, serve para avaliar projetos e execuções de reformas e readequações de edificações. Incluem-se nesse esquema residências, prédios comerciais, edifícios históricos, igrejas antigas, museus, dentre outros. Por último, temos o BREEAM Bespoke, ou BREEAM sob medida. Ele engloba todos os outros ativos que não se encaixam nas opções já mencionadas. Como exemplo, temos escolas públicas, hospitais públicos, parques urbanos e rurais, alojamentos, acampamentos, dentre outros. Agora, explicaremos as categorias de avaliação BREEAM segundo os resultados esperados pelos seus avaliadores durante o processo de certificação. Cada categoria inclui uma série de subtemas avaliativos que renderão ao objeto da certificação uma pontuação denominada crédito, caso atinja as metas estipuladas pelo esquema utilizado. Na categoria de gestão, espera-se do ativo avaliado a adoção de práticas sustentáveis de gestão
ao longo das atividades de design, construção, implantação, uso e manutenção em toda a sua vida útil. Já na categoria Saúde e Bem-Estar, os avaliadores esperam que haja a adoção de medidas que aumentem o conforto, saúde e segurança dos ocupantes do edifício, além do bem-estar da vizinhança. No quesito energia, é analisado se o objeto da avaliação é capaz de implantar iniciativas que promovam eficiência energética, encorajem a redução das emissões de carbono e apoiem a gestão eficiente durante toda a fase operacional da vida do edifício. Enquanto que no quesito transporte, analisa-se se o aumento da acessibilidade dos meios públicos de transporte será contemplado, além da oferta de instalações que incentive o uso de meios mais sustentáveis de transporte, tais como bicicletas, carros elétricos, etc. No que se refere ao uso da água, os certificadores esperam dos avaliados a promoção de meios para reduzir o consumo de água potável e minimizar a perda por vazamentos. Enquanto que nos materiais utilizados, espera-se que eles tenham origens responsáveis, baixo impacto incorporado ao longo de sua vida, o que inclui sua extração, processamento, fabricação e reciclagem. Os resíduos gerados devem ter uma gestão sustentável e sua reutilização deve ocorrer quando viável, nas fases de construção, operação e manutenção dos edifícios, além ainda da prevenção da necessidade de alterações construtivas futuras. A terra deve ser usada de forma sustentável, protegendo e criando hábitats e melhorando a biodiversidade local, a curto, médio e longo prazo. No que tange à poluição, são esperadas soluções que reduzam o impacto sobre as comunidades vizinhas que sejam provenientes das diversas formas de poluição, seja ela luminosa, sonora, atmosférica, dos solos e aquíferos e, além disso, que promova a prevenção de inundações. Por último, mas não menos importante, temos a categoria da inovação. Pelo fato de não ser uma categoria formada por critérios obrigatórios, a pontuação aqui atribuída funciona como uma espécie de bônus em relação às outras categorias. Ela estimula a adoção de soluções inovadoras em materiais e tecnologias de construção. Aqui eu apresento a vocês de forma resumida como se dá o cálculo da pontuação BREEAM e a atribuição de rótulos de classificação, os quais também podem ser chamados de selos BREEAM. À esquerda, temos uma figura que exemplifica a avaliação de uma edificação que recebeu o selo BREEAM muito bom. Nesta mesma figura, em sua terceira coluna, é possível ver que para cada categoria existe um número máximo de créditos que podem ser atribuídos a elas. Já na segunda coluna, tem-se os créditos conquistados, ou seja, concedidos pelo avaliador BREEAM depois da análise de todos os critérios mostrados anteriormente nesse vídeo. Calcula-se, então, a porcentagem de créditos conquistados em cada seção, que, por sua vez, é multiplicada por pesos característicos de cada categoria. Tais pesos variam com o tipo de esquema BREEAM utilizado. Por exemplo, se o esquema utilizado for o BREEAM Novas Construções, o peso na categoria Gestão será de um determinado valor. Já no caso de utilizar o esquema BREEAM sob medida, o peso da categoria Gestão será outro. Pois bem, continuando o processo, as notas ponderadas das categorias são somadas, obtendo-se a pontuação final BREEAM. A nota final é classificada de acordo com os intervalos mostrados na figura à direita. Para pontuação menor do que 30%, o ativo avaliado é considerado não classificado. Ele nem sequer possui uma classificação. Entre 30% e 45%, considera-se que ele apenas passa. Já entre 45% e 55%, ele é considerado como bom.
Entre 55% e 70% é considerado como muito bom. Entre 70% e 85% considerado como excelente. E acima dos 85% é considerado como um ativo avaliado muito excepcional. O sistema de avaliação abrangente para a eficiência do ambiente construído, ou em inglês Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency, ou mais uma vez CASB, começou a ser desenvolvido no ano de 2001 no Japão por um comitê de pesquisas formado a partir da colaboração entre o meio acadêmico, representantes da indústria japonesa e agentes das esferas públicas daquele país. A ferramenta foi desenvolvida com dois principais objetivos: a melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir o uso dos recursos durante todo o ciclo de vida do ambiente construído, podendo abranger desde uma simples moradia até uma cidade inteira. No ano de 2002, foi lançada a primeira versão da certificação japonesa CASB, a CASB for Offices, direcionada para a avaliação da sustentabilidade de edificações cuja finalidade fosse a operação de escritórios. Daí em diante, viriam a ser lançadas outras versões da ferramenta, dentre elas as específicas para novas construções, o CASB for New Construction, em 2003, aquela direcionada para edificações existentes, a CASB for Existing Buildings, em 2004, aquela direcionada para reformas, a CASB for Renovation 2005, uma para moradias unifamiliares novas, a CASB for New Detached Houses em 2007, e diversas variantes locais destes esquemas e outras versões de maior abrangência territorial, como o CASB for Urban Development para bairros e conjuntos habitacionais em 2006 e o mais recente de todos, o CASB for Cities, direcionado para a avaliação das cidades inteiras, em 2011. O CASB é conhecido por ter introduzido entre as certificações de sustentabilidade da construção o conceito de eficiência do ambiente construído, que é o seu principal indicador, representado pela sigla BEE, Building Environment Efficiency. Ele representa a relação direta entre os benefícios que o ambiente construído fornece aos seus usuários e ao ambiente ao redor e os aspectos negativos dos impactos gerados por sua construção, operação e manutenção. O seu cálculo se dá pela divisão entre os fatores Q, qualidade do ambiente construído, e L, carga do ambiente construído. Para os desenvolvedores do método CASB, todo ambiente construído possui uma fronteira que estabelece um limite entre o que se denomina de espaço virtual fechado e o patrimônio público. O espaço virtual fechado compreende a edificação propriamente dita e todos os outros elementos que se inserem nas divisas do terreno. Esta figura ilustra como se dá essa divisão, cuja ideia serve de base para que os avaliadores CASB possam decidir se os itens avaliados irão estar inseridos no cálculo do fator Q, qualidade do ambiente construído, ou do fator L, carga do ambiente construído. A metodologia CASB cobre 4 campos majoritários de avaliação ambiental: o da eficiência energética, o do uso eficiente de recursos naturais, do meio ambiente local e do meio ambiente interno. Estes 4 campos são recategorizados entre os fatores Q e L, dividindo-se o primeiro entre as subcategorias Q1, qualidade do ambiente interno, Q2, qualidade de serviços, Q3, qualidade do ambiente externo, e o segundo entre LR1, energia, LR2, recursos e materiais, e LR3, meio ambiente externo. Cada uma das subcategorias possui critérios internos, que recebem uma nota de 1 a 5. A nota da subcategoria é então calculada fazendo-se a média aritmética entre as notas dos critérios.
Daí somam-se as notas das subcategorias Q1, Q2 e Q3, encontrando o valor do fator SQ, e as das categorias LR1, LR2 e LR3, encontrando o valor do fator SLR. A partir de SQ e SLR, chega-se ao valor de Q e de L, utilizando-se das formas apresentadas à direita. De posse dos valores de Q e L, é calculado o valor de BEE, que representa a eficiência do ambiente construído. A figura à esquerda exemplifica o resultado da avaliação de uma edificação, cuja nota obtida foi 1,7. É possível ver no gráfico que a edificação se encaixou no nível A do QESB, uma vez que seu valor de BEE se encontra entre 1,5 e 3,00, recebendo assim o selo de 4 estrelas QESB, por apresentar uma eficiência ambiental muito boa. Diante de tudo que foi exposto neste vídeo, podemos tecer algumas considerações comparativas entre ambas as certificações aqui abordadas. Enquanto que o BREEAM dispõe de um grande portfólio de certificações e uma estrutura ramificada em dezenas de países, o QESB apresenta um número bem menor de certificações já realizadas e uma estrutura mais direcionada para o Japão. No entanto, o BREEAM apresenta a deficiência de não dispor de um esquema específico para avaliação de cidades, o que é algo que o QESB possui, o QESB for Cities. Quanto ao acesso à informação, BREEAM oferece grande quantidade de informações por meio de manuais e publicações técnicas em seu site. Já o QESB oferece uma quantidade bem menor de manuais gratuitos, muitos deles até em língua japonesa. Quanto aos resultados, o BREEAM os disponibiliza de forma detalhada, sendo possível ao cliente analisar a avaliação de forma minuciosa. Já com o QESB, há a disponibilização de seus resultados de uma forma baseada totalmente nos índices de BEE, Q e L, não sendo possível ao cliente saber de forma clara em que detalhes mínimos o seu projeto deixou a desejar. Enfim, pessoal, apesar de apresentarem algumas limitações, como as apresentadas neste trabalho, pode-se dizer que as certificações de sustentabilidade da construção BREEAM e QESB cumprem um importante papel no mercado da construção civil, que é o de estimular com que clientes e governos estejam inseridos na onda de sustentabilidade que tem se estabelecido desde a segunda metade do século XX, contribuindo para um futuro em que o homem e suas obras estejam em constante harmonia com o planeta Terra. Muito obrigado a todos por acompanhar esta videopalestra. Tenham todos bons estudos.